Hoje, na Farofa com Sultana, vamos conversar com Uria Francelli, escritor e pesquisador brasileiro que aparece no CNN em Portugal. Ele publicou recentemente um artigo no Kyiv Independent, criticando a visita do presidente Lula a Moscou e alertando para o uso de retórica de paz como ferramenta autoritária. Nesta entrevista, Uria vai falar sobre sua trajetória, sua relação com a Ucrânia e o que motivou a escrever este artigo neste momento tão importante na guerra. Também vamos discutir como combater a propaganda russa no Brasil, quais são as formas mais eficazes de apresentar a realidade ucraniana ao público brasileiro e como a guerra pode influenciar as eleições presidenciais no Brasil no próximo ano. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar. Também temos Instagram e Substack. Seu apoio a este projeto é realmente importante. Slava Ucrânia! Obrigado por estar aqui num momento meio tenso, não? Nas notícias da Ucrânia. Prazer estar aqui. Sim. Você conseguiu... a gente está falando agora no momento que está começando a sair as notícias da reunião entre Trump e... a chamada telefone chamada entre Putin e Trump. Você conseguiu ler os resultados que a gente sabe até agora? O que eu vi até agora é que a notícia é de que a Rússia teria afirmado que os dois países estão num caminho para encontrar uma solução, ou seja, quando a Rússia, sem mudar a sua postura, sem fazer qualquer tipo de concessão e continuando com todas aquelas suas demandas maximalistas, fala que está no caminho certo, eu não consigo fazer outra interpretação que não seja uma maneira que a Rússia encontra para tentar manter o Donald Trump interessado em continuar com essas conversas. Porque se algo foi comprovado até agora, é que quanto mais os Estados Unidos dialogam com a Rússia nesse contexto, desde que o Trump entrou na presidência, desde 20 de janeiro, é que tudo isso tem sido positivo para o regime do Putin. Porque o que tem sido feito até agora é os Estados Unidos, que anteriormente, quando estava quando havia a presidência do Joe Biden, conseguiu isolar a Rússia com a ajuda também de outros países ocidentais. Esse isolamento passa a ser rompido, o Trump traz a Rússia de volta para o cenário internacional legitimado, começa a repetir narrativas russas. Então, quanto mais tempo durarem essas negociações, mais positivo, porque mais tempo para os Estados Unidos, agora para a Casa Branca, repetir aquela propaganda que é feita pelo Kremlin. Você acho que esta frase que você usou de manter Trump interessado, de manter o interesse, de mostrar que existe uma possibilidade. Por que você acha que isso está no interesse de Putin? De mostrar que existe possibilidade, enquanto que não está realmente mostrando a capacidade de compromisso. Eu acho que o primeiro ponto talvez seja que ele sabe que enquanto o Donald Trump achar que existe a mínima chance de um diálogo, de um acordo de paz ou algo desse tipo, isso significa que a Rússia ela não vai estar vulnerável a novas sanções norte-americanas. E eu entendo que o papel da Europa nas sanções acaba sendo muito mais forte do que o dos Estados Unidos. O comércio da Europa com a Rússia era muito maior do que o comércio dos Estados Unidos com a Rússia. Antes da invasão, 40% de todo o comércio da Rússia era feito com a Europa. Menos de 5% só das exportações russas tinham como destino os Estados Unidos. Então, a Europa, nesse aspecto, acaba sendo mais importante. Mas se o Trump começa a falar, por exemplo, daquelas sanções secundárias, ou seja, sanções que têm como alvo países terceiros que compram da Rússia, aí isso começa a ser um pouco mais preocupante. Então, eu acho que essa falsa disposição do Putin em falar que quer o diálogo, que quer resolver alguma coisa, tem como primeiro objetivo evitar novas sanções,
principalmente sanções secundárias dos Estados Unidos, e o segundo ponto é que isso acaba enfraquecendo toda a unidade ocidental, porque a Europa, que tenta de todas as formas possíveis isolar o regime russo, mostrar, escancarar a maneira como esse regime age realmente como uma ditadura que está mais de 20 anos no poder, isso tudo passa a ser, essa unidade passa a ser rompida a partir do momento em que o Donald Trump trata o Putin como uma liderança legítima. Então, quanto mais tempo normalizar a volta desse diálogo e dessas relações, melhor para o Putin. E agora a gente está esperando a resposta de Trump. A gente eu não vi ainda, mas o que você espera de Trump e o que você acha que são as possibilidades de reação? Me preocupa, tá? Cada vez que há um tipo de. Eu sou a favor do diálogo, espero que esse diálogo aconteça, mas acho que ele deveria acontecer como uma frente ampla de um lado, então Estados Unidos alinhado com Ucrânia e lideranças europeias, e não apenas Estados Unidos e Rússia. Porque cada vez que isso tem acontecido, o que a gente observa? Que cada vez que os Estados Unidos falam unilateralmente com a Rússia, o saldo russo é positivo. Vamos usar como exemplo aquelas reuniões que o Steve Witkoff, que é o enviado especial do Donald Trump para negociar a paz, o que isso tem causado? Cada vez que o Steve Witkoff sai de Moscou, e uma das reuniões que ele fez com o Putin teve pelo menos 4 horas de duração, ele sai de lá repetindo aquelas narrativas russas, né? Uhum. E a gente está falando de pessoas que, por mais que tenham experiências nas próprias áreas, então coloca o Donald Trump como o grande negociador que ele se vende ali, grande empresário, que a gente sabe que teve muitas falhas ao longo da história, ele foi e voltou de situações de falência. E a mesma coisa com Steve Witkoff, por mais que ele seja um bilionário do setor imobiliário, qual a experiência real, qual o preparo real que ele tem para negociar frente a frente com o ex-agente da KGB, com décadas de experiência? Ele usou o tradutor deles. Não sei se você viu isso. Falando de falta de experiência. Então, ele está falando com uma pessoa que é altamente manipuladora. E algo mais preocupante com isso. Como o Vladimir Putin ele subiu ao poder e se manteve no poder, sabendo explorar justamente as ambições de oligarcas russos, que são as pessoas dos quais ele foi se cercando para se proteger. E o Donald Trump pega e envia para negociar com Putin uma pessoa que é justamente que tem o mesmo perfil que o Putin já tem toda a experiência em conseguir manipular. Então, é uma pergunta que pode, em alguns casos, parecer bastante conspiratória, mas que é legítima, que deveria ser feita tanto pelos ucranianos quanto pelos europeus e os americanos que acreditam que os Estados Unidos deveriam agir como resistência a essa invasão russa, é a seguinte: pessoas como Steve Witkoff, eles estão servindo nesse momento o interesse de quem? É o próprio interesse, é o interesse da Rússia ou é o interesse dos Estados Unidos? Eu acho que essa é uma pergunta que vale ser perguntada. Vamos falar um pouco do Brasil. Você escreveu este artigo para o Kiev Independent, ou também para a CNN Portugal, que acho que foi publicado nos dois lugares, assim, criticando a hipocrisia de Lula ter ido para Moscou. Eu acho que você escreveu antes da visita. O que você achou, no fim, sobre a visita? No fim das contas, é uma visita que não acho que tenha trazido nenhum tipo de ganho concreto. O Brasil, vale a gente ressaltar, em relação às nossas hoje principais lideranças, nós não estamos muito bem representados. Tanto na figura do presidente Lula, que apesar de se vender como um grande defensor da democracia, dos direitos humanos, ele tem esse histórico desde os primeiros mandatos de passar pano, de flertar com regimes autoritários. Então eu não falo apenas do Vladimir Putin na Rússia, falo até de regimes aqui da própria região, como é o caso do Hugo Chávez na Venezuela, depois do Nicolás Maduro. Ele era muito próximo do Fidel Castro em Cuba também. Então o presidente Lula ele sempre teve padrões duplos quando o assunto era
lideranças autoritárias. Se essas lideranças, por mais que elas violassem esses valores que o Lula tanto jura defender, se elas ao mesmo tempo criticassem os Estados Unidos ou o Ocidente, elas passavam a ser vistas pelo presidente Lula como legítimas e válidas. Ou seja, eles eram unidos Essa ali. mentalidade de velha esquerdista que você citou. É uma esquerda ultrapassada, uma esquerda mofada, uma esquerda hipócrita, que ao mesmo tempo em que internamente tenta proteger, ou pelo menos diz defender certos valores, igualdade, o papel da mulher na política, tentam defender direitos de pessoas LGBT, casamento entre pessoas do mesmo sexo, estão lá nesse momento legitimando um regime que persegue minorias, que persegue gays, que devolvem um corpo da jornalista ucraniana faltando os órgãos depois de ser torturada. Então, realmente, existem esses dois pesos, duas medidas. Acho que a postura mais pragmática que houve desses líderes que compareceram ao 9 de maio na Rússia foi, por exemplo, da Índia, que é um país que continua a comprar petróleo barato da Rússia, então tem todo ali um interesse econômico que ele continua a colocar em primeiro lugar, mas o Narendra Modi, primeiro-ministro, ele não se permitiu ser usado como peão de propaganda política, então ele enviou um representante. Já no caso do Brasil foi bastante diferente. O governo brasileiro tenta vender tudo isso como a gente precisa ir para lá porque temos interesses comerciais. Eu garanto que se o Brasil não fosse no dia 9 de maio, que a Rússia não romperia relações comerciais com o Brasil. Eu garanto que isso não aconteceria. Isso porque é interessante para a Rússia também permanecer como parceiro do maior país da América Latina. O Brasil e a Rússia fazem de maneira conjunta parte dos BRICS, que querendo ou não, o último palco relevante do qual a Rússia ainda faz parte, lembrando que ela foi expulsa do G8 lá atrás. Então, a Rússia ela não se afastaria do Brasil caso o Brasil não tivesse aceito essa visita. Duas perguntas. Uma das justificações para esta visita e manter esse diálogo com Putin é exatamente isso, que tem que manter o diálogo para ter influência. Mas logo depois, Lula tentou assim, ir para Moscou para convencer Putin a negociar diretamente com Zelensky. Não deu resultado. O que você achou desta, não sei, tentativa depois da visita? A segunda visita foi muito rápido. Não sei se foi uma visita de verdade. Eu acho que dois pontos principais em relação a isso. O primeiro deles é que o Lula, em determinado momento, ele afirmou, ele tende a simplificar tudo, ele não entende as complexidades da política internacional. E esse é sempre um risco daqueles líderes que tentam apelar sempre para uma diplomacia presidencial. Se, por um lado, em algumas situações, eles acabam cortando atalhos, já que a gente tem um líder falando diretamente com outro, sem terceirizar alguns assuntos para os ministérios de relações exteriores. Por outro, isso tudo acompanha riscos. E os riscos são que muitas vezes constrangimentos diplomáticos ou humilhações diplomáticas são causados. E esse é um exemplo disso. Se o Lula falava que a questão da Rússia e a Ucrânia, ou de Israel e o Hamas, poderia ser um assunto que poderia ser solucionado em uma mesa de bar, eu acho que essa postura do Vladimir Putin em colocar o Brasil no seu devido lugar deixou isso bastante claro, que a Rússia vai estar disposta a utilizar o Brasil para a própria propaganda, mas que não conversa com o Brasil de igual para igual. E o segundo ponto é justamente esse. Se um país, até mesmo como a China, não mostrou até agora que consegue exercer algum tipo de influência sobre o Vladimir Putin, essa agressão, quem é o Brasil nessa história toda? Então eu acho que mostra para o Lula realmente que ele vai muitas vezes ser usado, mas ele vai ter a sua irrelevância exposta quando for solicitado a agir como um interlocutor internacional.
E você falou que o Brasil podia falar mais, sim, arriscar as suas relações econômicas, etc., com a Rússia. Na sua mente, qual seria a política possível, o papel que o Brasil poderia tomar nessa situação? Assim, qual seria a postura ideal para você? É um papel que já foi manchado lá atrás. Eu não vejo o Brasil como mediador para esse conflito, obviamente, e eu não falo apenas desde o governo do presidente Lula. Vale a gente lembrar que poucas semanas antes da invasão, quando a inteligência ocidental já sabia que isso iria ocorrer, até mesmo diversos corpos diplomáticos ocidentais já tinham começado a mover seus funcionários para fora da Ucrânia. O ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ainda estava no poder, resolveu manter uma visita que tinha para a Rússia. Então ele foi até a Rússia sabendo que essa invasão aconteceria. Então tudo isso, o Brasil ele teria uma oportunidade de limpar sua imagem e até se apresentar como mediador, se não fosse o caso de que o presidente Lula também tivesse feito diversas declarações lá atrás, muitas vezes equiparando o invasor e ao invadido, repetindo aquela narrativa russa de que essa invasão é legítima porque a expansão da OTAN representava uma ameaça legítima para a Rússia. Então, o Brasil sempre teve o seu papel manchado. Agora, eu vejo que poderia, como um país que não é considerado um país ocidental, pelo contrário, o Brasil, por mais que tenha valores cristãos, que se enxergue como parte do Ocidente, ele não é considerado pelo Ocidente como ocidental. Então é quase como se ele fosse um terceiro elemento que a gente não sabe muito bem definir. E poderia usar disso tanto e pelo fato de que também ali faz parte dos BRICS junto com a Rússia, para tentar de fato uma aproximação, para defender um diálogo, para sempre criticar tudo aquilo que deveria ser criticado, mas não é o que aconteceu. Então, o Brasil, como um país que teoricamente defende direitos como direitos humanos, como multilateralismo, deveria usar a sua voz justamente para isso, para falar que qualquer tipo de disputa não deveria ser resolvida no campo de batalha, mas sim em órgãos internacionais, como na própria ONU, que por mais que esteja travada ali, o próprio Conselho de Segurança, mas são esses os lugares para se resolver disputas, mas não é o que tem acontecido. Neste caso, neste mundo teórico, a relação econômica que o Brasil tem com a Rússia daria mais influência ao Brasil? Não, o Brasil, pelo menos quem está no poder, acaba defendendo que a Rússia é muito importante para o Brasil, por isso que o Brasil não pode arriscar o rompimento de relações com a Rússia, mas e até mesmo que por isso que muitas vezes o governo brasileiro não critica a Rússia porque tem medo de algum tipo de retaliação econômica, mas vale a gente lembrar que, apesar do Brasil depender em parte da importação de alguns produtos específicos da Rússia, como é o caso do diesel e dos fertilizantes, que são sim muito importantes para o agronegócio brasileiro, que é o que basicamente move a economia do Brasil, quando a gente coloca no ranking dos países que mais fazem comércio com o Brasil, a Rússia ela está acima do 40º lugar. Ou seja, o presidente Lula ele não tem nenhum tipo de dificuldade em criticar os Estados Unidos, que ocupam o segundo lugar entre os maiores parceiros comerciais do Brasil. Criticou, inclusive, até o Donald Trump. Com razão, as críticas são legítimas, né? Mas a importância comercial dos Estados Unidos nunca foi um fator que fizesse com que o presidente brasileiro não criticasse os Estados Unidos. Mas é um cuidado que o Brasil tem com a Rússia, que está muito lá embaixo, que compra muito menos do Brasil. Então mostra também aí a diferença de padrão, né? São dois pesos e duas Mas, medidas. de um certo ponto de vista, a Rússia está mais dependente do Brasil do que o Brasil está dependente da Rússia. Porque a Rússia não tem muitas compradores agora, não tem muitas relações que podem dar uma credibilidade internacional.
E eu estou E dizendo que o Brasil poderia usar isso como para ter uma influência com a Rússia. Não sei se ia dar certo, mas existe um poder. O Brasil tem um poder nessa relação, estou dizendo. eu acho que se o Brasil tem um poder, é um poder que eu vejo como sendo mais amplo do que um fator simplesmente econômico, que eu ainda colocaria é, países europeus, apesar das sanções, como ainda muito mais relevantes. Isso porque Uhum. continuam a comprar Isso. insumos da E, Rússia, como o próprio gás natural liquefeito. Mas o Brasil teria, teoricamente, uma influência no, no seu soft power no sentido de legitimar o regime russo, né? O Brasil reconhecendo a Rússia como o Putin como um presidente legítimo, o Brasil fazendo parte de fóruns como os BRICS junto com a Rússia, convidando a Rússia para vir para o G20, como foi feito. Isso eu enxergo como uma vergonha muito grande, porque o presidente da Rússia, o ditador da Rússia, ele tem um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional por conta da deportação ilegal de crianças ucranianas. Então, como o Brasil, para seguir protocolos, convida o Putin. O Putin não veio para a reunião do G20, mas ele foi convidado. uhum. Então, eu acho que esses gestos eles poderiam atingir muito mais a Rússia. E é algo que o Brasil não usa.